de número 5. Essa semana eu não estarei em Pouso Alegre. Eu vou levar a Marina para ver a mãe dela, que na semana passada pegou um resultado de exame, não foi muito agradável, e nós estamos indo lá para fazer uma visita, vendo aquilo que nós... Está uma coisa estranha aqui. Lucas, ajuda aí, igual aquela configuração de hoje de manhã aí. E a gente vai dar um pulo lá, então esteja orando pela nossa família, porque você sabe como é que funciona, né? Entrar e sair naquela faixa de Gaza não é fácil, não. E a gente, quando vai em casa, irmãos, a gente só anda em lugar ruim. Então, orem pela nossa família, para que Deus nos leve e nos traga de volta na segurança que vem do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso de número 23. Nós estamos terminando essa carta. Isso, maravilha. Capítulo 5, a partir do verso de número 23. A palavra de Deus diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, disse o apóstolo Paulo. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do nosso Senhor, eu encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, nesses últimos 5, talvez 6 meses, vivermos esse momento de aprendizado aqui neste material tão rico, tão poderoso e tão transformador. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque ao lermos, ó Deus, cada uma dessas linhas dessa carta, escrita com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto, nós somos encorajados a vivermos piedosamente até o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja, e nós estaremos com ele eternamente. Nós somos gratos, ó Deus, por isso, por termos um material tão rico à nossa disposição e podermos, ó Deus, de uma maneira também tão livre, abrirmos aqui, expormos cada verdade, cada linha, cada fato da tua palavra para o aprendizado, o alimento espiritual, o encorajamento, as consolações e tantas outras coisas que o Senhor vem trabalhando em nossos corações nesta carta. Muito obrigado, Deus. Nós louvamos o teu nome e pedimos que agora, Pai, nessa última mensagem dessa carta, o Senhor também nos alimente e nos direcione para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, nós estamos chegando ao fim. Você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, nós estamos aí há cerca de 5 meses ou mais um pouco. Foram 23 mensagens com essa aqui de hoje, nesta carta de 1 Tessalonicenses, que nós falamos aqui desde o início, que foi uma carta carregada de afeto e de ensinamento. O apóstolo Paulo, ele, ao entrar em Tessalônica, que foi a segunda cidade da Macedônia que ele visitou, depois que ele teve aquela visão extraordinária no porto de Troade, quando ele tinha no coração o desejo de entrar na região da Bitínia para poder pregar o evangelho, mas ali naquele porto de Troade, ele tem uma visão que ficou conhecida como o homem da Macedônia. E esse homem da Macedônia, nessa visão, pediu uma ajuda a ele. Passa na Macedônia e nos ajuda. A ajuda que ele tinha para dar ali naquela região era o evangelho do Senhor Jesus. E em uma das nossas mensagens nós falamos por que o evangelho de Jesus é uma ajuda poderosa, por que o evangelho era a melhor ajuda, era a ajuda de Deus para aquelas pessoas ali naquela região. Então ele sai ali do porto de Troade, navega em direção à região da Macedônia. Ao aportar
no porto macedônico já. A primeira cidade constatada no capítulo 16 de Atos, que Paulo faz um trabalho, é a cidade de Filipos, uma cidade de aproximadamente cerca de 9 a 10 mil habitantes. Paulo prega ali naquela cidade. Ali ele tem um momento muito tenso, que é quando ele vai preso, porque ele dá libertação ali a uma moça que estava escravizada por um espírito, que ali na Bíblia diz que era um espírito de Piton, era uma pitonisa, né? Então ele dá uma liberdade espiritual a essa moça, mas ela gerava dinheiro para os seus senhores. Então há um rebuliço muito grande, ele acaba sendo preso, como foi com Paulo e Silas. E você conhece, aqueles que conhecem a história, que momento maravilhoso, que foi o momento em que também Deus os liberta da prisão ali de uma forma extraordinária. E você tem 3 conversões significativas em Filipos. Você tem essa moça que foi liberta, você tem uma mulher de negócios muito conhecida, chamada Lídia, e você tem um carcereiro que também se converteu. Então foi um momento extraordinário. Mas Paulo teve que sair dali às pressas. E ao sair dali, ele entra para dentro da região da Macedônia, e a segunda cidade, então, já é uma capital maior, é um lugar de talvez 300, 500 mil pessoas, é a cidade de Tessalônica. E ele entra lá na cidade de Tessalônica, só que ele também não consegue ficar lá muito tempo. Alguns dizem que ele ficou 1 mês, outros 2, no máximo 3 meses. E ele sai também escorraçado dessa cidade. Ele vai para uma próxima cidade chamada Bereia, fica lá um tempo, mas de lá também ele tem que sair rápido. Mas ele fica no coração sobre essas pessoas, que ele passou muito rápido lá e evangelizou. Uma igreja nasceu lá. Então ele resolve escrever essa carta. E essa carta, então, vem carregada de afeto, de carinho, vem carregada de contexto da família cristã e também de ensinos, porque Paulo sabia que precisava ainda preencher algumas lacunas, principalmente quando o assunto era a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa carta contém aí muito ensinamento sobre a volta de Jesus. E aí a gente foi falando de tudo isso, né, nos alimentando com tudo isso. E agora Paulo vai terminar essa carta com uma oração poderosa em favor da igreja e uma série de exortações finais, que foram muito instrutivas para eles e para nós. Então, depois de instruir sobre a vida cristã e a volta de Cristo, ele termina enfatizando que tudo depende da ação fiel de Deus em nós. Ele deixa isso muito claro. Tem um verso aqui, que é o verso de número 24, que é um dos versos mais significativos aqui nesse texto, né? Aquele que o chama é fiel, e ele fará isso. Isso é uma afirmação muito poderosa, a gente vai ver um pouco disso aqui, tá? Então, a ideia de Paulo nesse finalzinho é mostrar que tudo depende da ação de Deus e que nós podemos viver seguros nas mãos de Deus. E isso é muito reconfortante para aqueles que encontraram salvação em Cristo Jesus. Nós podemos descansar na fidelidade de Deus, que age poderosamente para nos tornar, nos santificar em Cristo Jesus e nos guardar irrepreensíveis até a volta de Jesus. O que seria de nós se não fosse essa ação poderosa de Deus? Nós não temos condições de nos segurar nesse lugar fora do pecado. Nós precisamos de uma ação poderosa que nos sustenta, que nos faz permanecer em Cristo Jesus. E isso vem da parte de Deus. A gente vive num tempo em que muitos sentem, às vezes, o peso de ter que viver uma vida santa demais, né? Eu preciso fazer tudo certinho, porque se eu não fizer tudo certinho, eu vou ser penalizado por Deus. Isso é um esforço humano muito grande. E Paulo nos lembra que é Deus quem nos santifica por inteiro. É Ele que faz a obra inteira em nós. Então, toda a vida cristã ela é sustentada pela fidelidade de Deus. É isso que ele vai falar aqui agora, nesses versículos. E essa fidelidade de Deus nos santifica e nos preserva e nos chama à comunhão, tanto a palavra de Deus como a graça de Deus. Então, ele vai começar os seus últimos versículos de despedida, dizendo o seguinte, está aí no verso de número 23, que o próprio Deus da paz
santifique vocês inteiramente. Veja que é uma ação de Deus, né? E a primeira coisa que ele vai falar é do Deus da paz. E Paulo começa a destacar, já nesse finalzinho, o caráter de Deus como aquele que traz a reconciliação e traz a harmonia. A paz aqui, quando Paulo chama Deus de Deus da paz, a ideia aqui não é só a ausência de conflito, ou um bem-estar total de vida, não é isso. A gente, quando vai falar, por exemplo, de qualidade de vida, né, se você pegar o conceito de qualidade de vida, e a Organização Mundial de Saúde trabalhou isso muito nos últimos anos, que quando a gente fala de qualidade de vida, a gente não está falando de ausência de doença. Tem gente que não tem nenhum problema físico, não tem um diagnóstico ruim. Está tudo bem na saúde da pessoa, mas ela não tem qualidade de vida. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que, às vezes, tem problemas de saúde, mas tem qualidade de vida. Então, qualidade de vida não é ausência de doença. E a paz aqui, mencionado, esse Deus da paz, essa paz de Deus, não é a ausência de conflito, mas é um relacionamento profundo, íntimo e eterno com Deus. A paz aqui é fruto dessa obra redentora de Cristo, que opera na vida dos que creem em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. É isso que dá paz ao sujeito. E quando nós falamos de Deus da paz, essa paz também, nós podemos entender ela de duas formas. Primeiro, é a paz com Deus. E segundo, é a paz em Deus. Ambas são importantes para nós, tanto a paz em Deus quanto a paz com Deus. A paz com Deus, ela diz da nossa reconciliação. Nós falamos isso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Que nós mencionamos os 4 grandes movimentos da Bíblia: a criação, a queda, a redenção e a glorificação. E a gente viu que quando houve a queda, houve uma ruptura no relacionamento com Deus. Deus nos criou para que nós pudéssemos desfrutar da presença dEle, vivermos em harmonia com Ele, termos paz com Ele. Mas o pecado traz essa inimizade. Ele rompe isso. O homem se torna um traidor, porque Deus confia que ele vai reger toda a obra da criação e ele desobedece uma ordem direta do próprio Deus. Então ali há uma ruptura. E você vê todo esse drama agora na história do Antigo Testamento. E a obra redentora de Cristo, ela vem justamente para promover essa reconciliação com Deus. E a partir dessa reconciliação, nós termos então paz com Deus. Nós agora temos harmonia com Deus em Cristo Jesus. E a paz em Deus, ela diz da nossa segurança eterna. É aquela confiança que você tem na obra de Cristo como sendo suficiente para garantir para você a eternidade. Ou seja, não é nenhum esforço que você faz. Não são suas boas obras, não é a sua boa consciência, não é porque você é gente boa, mas é porque Cristo morreu na cruz e você confia nisso. Cristo ressuscitou e você confia nisso. Então você confia que está seguro em Deus. Por isso que Paulo abre isso dizendo, olha, o Deus da paz, ele vai santificar vocês. Esse Deus que estabeleceu a paz em Cristo com vocês e esse Deus também que dá a paz no coração de vocês, no sentido de você poder viver tranquilamente e confiante. Não é? Mas não é só no relacionamento com Deus que nós devemos experimentar a paz, né? A gente viu isso hoje de manhã também. Ela também é horizontal, porque quando nós rompemos com Deus, e você pode ver isso na narrativa da queda, quando Adão e Eva há o rompimento com Deus, o rompimento seguinte, o relato seguinte, é o rompimento horizontal. Então você tem o primeiro assassinato. Bom, eu já não tenho uma comunhão com Deus, agora eu também não tenho com aquela pessoa que está do meu lado. Então Caim vai e mata Abel. É o primeiro grande narrativa de um pecado que vem com um homicídio junto, não é? Então o relacionamento horizontal, ele também foi rompido. E em Cristo Jesus, esse Deus da paz, além de estabelecermos a paz com Ele, nós somos também chamados por Deus para termos paz uns com os outros, né? Então o cristianismo, como eu falei hoje de manhã, não é uma religião de se ir à igreja. Não é isso o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, ele é caracterizado pela relação com Deus e pela relação com essa comunidade de pessoas que confiam na obra de Jesus.
Então, nessa carta, por exemplo, Paulo traz muito esse aspecto família do corpo de Cristo. Em várias passagens a gente viu aqui como Paulo trabalhou muito isso. Essa questão maternal, essa questão paternal, essa questão da irmandade como sendo um corpo, né? Um único corpo, uma única família. Você ter uma ideia, como eu falei hoje de manhã, a expressão uns aos outros, que é uma expressão que caracteriza a mutualidade que deve haver nessa família cristã, ela aparece no Novo Testamento cerca de 100 vezes, nas suas derivações. Claro que a gente está falando de original, né? Às vezes você está lendo um texto lá, não está escrito uns aos outros, mas a ideia que está ali, a palavra traduzida ali, ela traz a ideia da mutualidade, não é? E é essa dimensão dupla da paz com Deus e da paz com o outro, isso só é possível através da poderosa obra santificadora de Deus na vida da pessoa arrependida. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para pessoas que ele entende que entregaram a vida a Jesus Cristo, e ele vai dizer, olha, esse Deus da paz vai santificar vocês por completo. Então, um dos aspectos fundamentais, quando nós falamos da paz nessas duas áreas, nessas duas dimensões, é a santificação integral. Por isso que Paulo vai dizer aí, não é? No verso de número 24. É o 24? É, né? Não, ainda no verso 23, né? Coloca, é isso, obrigado, querido. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Então, ele vai entrar agora na dimensão da santificação. Né? Então, veja bem, a santificação, quando a gente fala desse assunto, ele é tão importante que o escritor de Hebreus, por exemplo, ele escreve para os seus leitores, no capítulo 12, verso 14, e ele diz assim, olha, vocês devem se esforçar para viver em paz com todas as pessoas e para que vocês também sejam santos, porque sem santidade, diz o autor de Hebreus, ninguém vai ver o Senhor. Não vai ver aqui nessa vida e não vai ver na vida vindoura, porque a santidade ela é uma evidência do coração arrependido e contrito. Então é isso que ele está trazendo aqui quando ele escreve para os seus leitores. João, lá em 1 João capítulo 3, versos 2 e 3, escrevendo às igrejas da Ásia Menor, ele diz assim, amados, agora nós somos filhos de Deus, disse João, e nós não sabemos ainda não se manifestou o que nós de fato havemos de ser. Mas nós sabemos que quando ele está falando de Jesus, se manifestar, nós seremos semelhante a eles, porque nós o veremos como ele é. Agora veja bem o verso 3. Olha que palavra poderosa e comprometedora para nós. Todo aquele que nele tem esta esperança, o que é que ele faz? Purifica-se a si mesmo como ele é puro. Isso é santidade. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, olha, sem santidade é impossível ver Deus. E Paulo vai dizer que esse Deus da paz é o Deus que santifica. E é interessante, porque Paulo vai trazer uma visão holística da santificação. Ou seja, a santificação operada por Deus, ela envolve o ser humano como um todo. É tudo que é santificado. Não é uma parte de você. Não é só o que você pensa, é o que você pensa, mas é também como você sente. E não é só o que você pensa, o que você sente. É como você pensa, como você sente e como você reage. E é tudo isso junto que vai gerar uma atitude santificada. Então, quando Deus trabalha no nosso coração, Ele não está trabalhando uma única área da nossa vida. Não é só sobre o seu jeito de falar, não é só sobre desejos do seu coração, mas é você completamente. Nada fica de fora. Não tem uma área da vida do cristão que esteja fora do alcance da obra santificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é apenas um aspecto da nossa vida que importa para Deus. Ele quer transformar todo o nosso ser. E Paulo então vai falar, olha que palavra, né? Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam, então, preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Vamos fazer uma digressãozinha polêmica aqui agora, né? O pessoal que gosta de estudar teologia, esse texto aqui fala muito
de um tema muito debatido, que é sobre a composição humana. Qual é a composição do ser humano? Ele é corpo e alma, ele é corpo, alma e espírito. Você já deve ter ouvido essa discussão, não já? Em termos teológicos, a pergunta é assim: o sujeito é dicotomista ou o sujeito é tricotomista? Qual é de fazer tricô, né? Aquela coisa. Quem que foi que falou que ia fazer tricô? Acho que foi a Ana Raquel que falou que ia fazer tricô na casa de alguém aí, né? Foi você, Ana Raquel, que falou que ia fazer tricô? Crochê, para nós é tudo a mesma coisa, tricô, crochê, né? Mas veja bem, vamos falar um pouquinho disso, né? Até porque isso aí é um debate que eu vou confessar a você que eu não vejo muito sentido para isso, né? É um debate que gira em torno das seguintes perguntas: o homem é composto de corpo e alma, ou seja, ele é dicotômico, ou o homem é composto de corpo, alma e espírito, ou seja, ele é tricotômico. Vamos ver alguns exemplos bíblicos que falam sobre a composição humana. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 34. Nesse texto, Paulo fala de corpo e alma, não é isso? Ele vai dizer assim, ó. Será que eu pus o texto certo? Pus 7,34. Deixa eu ver. Tanto a mulher da casa... Nossa, acho que eu botei o termo... não, está ali, ó. Eu não estou enxergando bem, tá? E está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Olha aí, ó, ele usa apenas duas falas. Eu não estou interessado no contexto do texto, só nessa parte, tá? Ele bota corpo e espírito, em algumas traduções, corpo e alma. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, verso 28, ele também fala de uma composição dupla. Então ele diz assim, olha, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então ele está falando de uma composição dupla. Mas lá em Marcos capítulo 12, verso 30, Jesus vai falar de uma outra teoria que ninguém debate. Ele vai dividir o homem, o ser humano, em 4 partes. Né? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Jesus colocou mais um para causar confusão na cabeça da gente. Não é? Por que isso, gente? Porque, na verdade, esses termos, eles não pretendem falar necessariamente de composição humana. Eles dizem da completude do homem, da sua inteireza. Se você ler a Bíblia de capa a capa, como a gente costuma fazer, você vai ver que o homem é dividido de 2 formas. Ele é material e ele é imaterial. Então, quando uma pessoa morre, por exemplo, e a gente tratou disso aqui nessa carta, o imaterial vai para onde? Para Deus, se ele for salvo em Cristo Jesus. E o material vai para onde? Para a sepultura, vai para a terra. Até que, segundo nós lemos na primeira carta de Tessalonicenses, ambos, a parte material como a parte material, sejam unidos novamente e aí sim o sujeito vai viver eternamente com Cristo. Então, quando Paulo está falando de corpo, alma e espírito, ele não está preocupado com esse debate. Ele não está preocupado em explicar sobre a composição humana. Ele está apenas dizendo que a obra de Deus é completa e atinge o ser humano completamente. Essa é a ideia de Paulo. Ele não quer deixar nada de fora. Ele quer passar uma imagem de que quando Deus age na vida de uma pessoa, quando Deus santifica uma pessoa, ele faz um trabalho completo na vida da pessoa. E ele sustenta essa pessoa completamente nessa santificação. E qual é o propósito de Deus, então, esse Deus da paz, quando ele trabalha essa santificação na vida daqueles que confiam nele? Ele vai dizer que todo espírito, alma e corpo de vocês, está aí no verso 23, seja conservado irrepreensivelmente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está preocupado com a volta de Jesus. Como que Jesus vai encontrar sua igreja quando ele voltar? Então ele diz, olha, não se preocupe, você que é crente em Cristo Jesus. Você que um dia entregou a vida a Cristo, você pode dormir em paz. Porque esse Deus da paz vai sustentar você irrepreensível. Ele vai trabalhar a santidade no seu coração, porque o dia que Jesus voltar é assim que ele vai encontrar a sua igreja.
Então, o objetivo da santificação, segundo Paulo, é que nós estejamos preparados para a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Ele quer nos achar irrepreensíveis, isto é, maduros, íntegros, fiéis, sem nada que nos desqualifique diante do tribunal de Cristo, como a gente viu nos versículos anteriores em outros domingos, né? E para esse grande dia que Deus nos prepara em santificação completa, é o dia da volta de Jesus. Então, amado, não despreze isso. Deixa Deus moldar o caráter de Cristo em você. O nome disso é santificação. Cada experiência da vida, seja boa, seja dolorosa, isso deve nos levar a esse processo de santificação. Cada experiência na vida, ela é uma oportunidade para que Cristo seja moldado na vida da gente. Esse é o sentido, por exemplo, de Romanos capítulo 8, verso 28, que muita gente usa esse texto de uma forma tão aleatória que não tem a ver com o seu contexto, né? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas são todas as experiências que nós temos na vida, sejam boas ou ruins, que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem, segundo o contexto de Romanos 8, 28, diz do caráter de Cristo sendo formado em nós. Então, cada experiência da vida, esse é o grande bem de Deus, é fazer com que você seja tão parecido com Jesus, que você consiga refletir a glória de Deus através da sua vida. Que as pessoas consigam ver em você o amor de Cristo, que elas consigam ver em você a misericórdia e a graça de Deus operando na sua vida, ou seja, parecer você com Jesus Cristo. Então, cada experiência contribui para isso, né? E aí, veja bem, esse Deus da paz, Paulo diz, né? Ele que dá paz ao nosso coração e também estabelece essa paz com Deus, ele nos santifica integralmente com o propósito de nos mantermos firmes, fiéis, maduros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. E agora, no verso 24, ele vai falar essa palavra maravilhosa. Aquele que o chama é fiel para fazer isso. Por quê? Porque Paulo sabe também que se sustentar nesse lugar não é tão simples assim. Hoje a gente falou muito disso aqui pela manhã, né? Quantas pessoas entregam a vida a Cristo? Elas confiaram a sua vida a Cristo. Elas são pessoas boas. Elas são crentes em Jesus. Mas elas são muitas vezes atormentadas ainda por desejos no seu coração, pensamentos intrusivos. Elas muitas vezes vivem o drama do apóstolo Paulo quando ele diz assim, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Está lá no capítulo 7 de Romanos, se eu não me engano, são os últimos versículos do capítulo 7 de Romanos, quando Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero fazer, é justamente isso que eu faço. E no final do capítulo 7, é interessante, de Romanos, coloca lá para nós, Emanuel, não coloquei aqui no script não, mas coloca aí para nós. No final do capítulo 7, o capítulo 7, ele fecha com um grito de socorro. É um grito de socorro. Volta um versículo. É um grito de socorro. Miserável homem que sou, disse Paulo. Quem vai me libertar desse corpo sujeito à morte? É um grito de socorro. E quando ele fecha o capítulo 7 com esse grito de socorro, de angústia, o verso 25, ele já vai dando ares da graça de Deus, mas olha só como que ele abre o capítulo 8, verso 1 de Romanos. Ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo sabe que humanamente é impossível para nós permanecermos sem cometer pecado. Sabe por quê, irmão? Porque você é pé de limão. Não é isso que eu falei hoje? Você só come limão azedo e fica doce se você comer a fruta do milagre. Você viu hoje de manhã a fruta? Quem já experimentou essa fruta, gente? Aqui tem a família, né? Só a família do Ivaí que experimentou essa fruta da Lucilene. Não, só a família. Cara, essa fruta é incrível. Já experimentou, Alexandre? Nunca viu? Nunca ouviu falar nisso? Não sabe? É uma fruta do milagre. É uma azeitoninha desse tamanho magrela.
Você bota ela na sua boca, eu experimentei, tá, irmãos? Você bota na sua boca, come aquele negócio, tira o caroço, lambuza a sua língua com aquilo, mastiga e deixa. 2 minutos. Pode pegar limão e chupar, que você vai pensar que você está chupando laranja. Pode tomar café sem açúcar. Eu fiz logo um suco de limão, Ana Cristina, com aquele limão que o irmão deu para você, que você me deu. Não lembra aquele limão aqui na quinta-feira? Cheguei em casa e falei, vou ver se esse troço funciona. Peguei aquele limão, botei no copo, botei uma dose de água e mandei. Nossa, como ficou gostoso o suco de limão. Ok? A gente é pé de limão. E é isso que a gente produz. É suco azedo de limão. O único jeito da gente produzir um suco doce é o milagre de Jesus em nós. É a obra de redenção no nosso coração. E a gente não se sustenta nesse lugar. Nós precisamos de um auxílio divino. Por isso que Paulo vai dizer aí no verso 24, Deus é fiel para cumprir a sua obra. Ele vai dizer, aquele que chamou você, aquele que presenteou você com a salvação, ele é fiel. E Paulo faz uma afirmação poderosa, ele vai fazer isso. Ou seja, a iniciativa toda sempre é de Deus. É sempre de lá para cá, nunca daqui para lá. Não é? É um texto lindo, confortante esse texto, encorajador, porque o mesmo Deus que nos chama para a salvação é aquele que vai efetuar a santificação na vida da gente. Então a nossa confiança, ela não está em nós, ela está no caráter de Deus. Ela não está na nossa capacidade de fazer alguma coisa, mas na misericórdia de Deus. E Deus não falha em completar a sua obra. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 6, que foi a outra cidade que ele trabalhou antes de Tessalônica, né? Ele diz assim, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Que palavra poderosa. Ele vai fazer isso. Não tem dúvida, é isso que Paulo está tentando dizer para nós. Não tem dúvida nessa fala, né? Deus cumpre a sua palavra. Então, quando nós enfrentamos as nossas falhas, os nossos pecados, a gente deve sempre se lembrar disso. A nossa esperança não está em nós mesmos, mas ela está na fidelidade do Senhor. Agora, preste atenção, você que tem acompanhado a leitura dessa carta, você sabe quem são essas pessoas de Tessalônica. Lembra que Paulo fala lá no comecinho da carta que eles largaram toda a idolatria, eles abriram mão daquela vida devota a vários ídolos e se dedicaram completamente ao Senhor. Eles receberam a palavra da verdade com muito carinho, aceitaram aquilo como verdade em suas vidas. Mas a vida deles não foi fácil, porque as mesmas pessoas que expulsaram Paulo de Tessalônica passaram a perseguir essas pessoas. Então você imagina a cabeça deles, como que eles viviam aquele primeiro momento da vida cristã, uma fé tão novinha, e as pessoas já dizendo para eles, você tem que largar isso, você tem que deixar isso, isso é careta, isso não é bom para você, nem para sua família, e amigos vão se perdendo, o emprego vai ficando difícil, a amizade vai ficando mais restrita, a convivência social já não é mais a mesma. Como é que se sustenta nisso? Tantas pessoas, por muito menos, já pensam em abandonar a fé em Cristo. Quantas pessoas que você conhece que já viveram na igreja, já ouviram a palavra de Deus um dia, já encheram o seu coração de esperança, mas um dia saíram por aquela porta e nunca mais voltaram. Se Deus não sustentar, nós não permanecemos fiéis diante dele. E Paulo está dizendo, ele é poderoso para operar essa fidelidade. Ele é poderoso para trabalhar nos nossos corações, porque nós não conseguimos ficar de pé o tempo todo. Por isso que Paulo vai dizer também, em outro contexto, ele vai dizer, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Amém? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E não adianta você completar com aquela palavra, o cair é do homem e o levantar é de Deus, porque isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso é 2 Inventários, capítulo 3, verso 10. Esse complemento é do homem. Não que isso não possa ser verdadeiro, mas esse complemento não é. Né? E agora, dos versos 25 a 28, ele vai fazer uma oração final, e essa oração diz muito da comunhão da comunidade da fé. Ele diz assim, irmãos, orem por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo.
ordeno-lhes, sob juramento, que esta carta seja lida a todos os irmãos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Olha só, ele está caminhando para o final dessa carta. E agora ele faz 3 pedidinhos. Ok? Primeiro pedido, orem por nós. Bom, ele é um apóstolo, um missionário, mas com muita humildade e com muita dependência do corpo de Cristo, ele diz, orem por nós. Porque ninguém está acima de ninguém no corpo de Cristo. Ninguém é mais poderoso do que ninguém no corpo de Cristo. Todos nós somos dependentes da mesma graça, da mesma misericórdia. Todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. E todos nós precisamos desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos de oração. Não tem um crente nesse mundo convicto e confiante em Cristo Jesus que não reconheça que ele precisa que o corpo de Cristo ore pela vida dele. Não tem um consciente, porque nós sabemos como há uma interdependência desse corpo, como nós precisamos uns dos outros. Então, quando eu chego aqui e digo para você, meu irmão, ora por mim, porque eu vou entrar em zonas perigosas, em lugares perigosos. É perigoso mesmo, não é perigoso de Avenida Brasil, não, gente. Para onde eu vou é perigoso. Eu estou confiando que a sua oração vai acontecer, meu irmão. E eu vou confiando em Deus, que o seu joelho foi dobrado, que você colocou a minha família, porque eu preciso disso. Assim como eu ajoelho e oro pela sua casa, pela sua família, porque eu entendo que você precisa disso. Então você vê um homem do naipe do apóstolo Paulo, um homem poderoso, poderoso em palavras, poderoso em obras, e ele dizendo, irmãos, orem por mim, eu preciso da oração de vocês. A nossa comunhão não pode se limitar a bons encontros que nós fazemos em nossos diversos grupos da igreja. E olha que uma coisa que essa igreja sabe fazer é bons encontros. Nossa, Deus, a última vigília que teve aqui tinha churrasco, gente. Cara, vi essa, não, ia ser costela no chão, né, Tom? Cadê o Tom? Tom tá aí, não? Ah, tá, o Vitor também sumiu, estava aqui. Está lá fora fazendo pós-culto. Olha só, presta atenção. Era negócio de costela no chão, irmãos. E a vigília acabou com churrasco. Você já viu isso? Igreja acabar a vigília com churrasco? Porque essa igreja sabe fazer bons encontros. Encontros de jovens são maravilhosos. Encontros de mulheres são maravilhosos. Os pequenos grupos de quinta-feira, gente, os encontros dos pequenos grupos são maravilhosos. Nós estamos organizando agora um encontro maior de todos os pequenos grupos. Eu estou alinhando um lugar onde todos os pequenos grupos nós vamos reunir, vamos fazer um churrasco durante o dia lá de todos que estão frequentando o pequeno grupo. Então, o que essa igreja sabe fazer de bom? Ela sabe fazer isso muito bem. Mas a nossa comunhão não é só isso. A nossa comunhão existe amanhã, segunda-feira, quando o povo de Deus vai se ajoelhar para orar uns pelos outros. A nossa comunhão existe quando nós entramos numa sala de escola bíblica, ou num culto domingo de manhã, ou num pequeno grupo, para juntos aprendermos a palavra de Deus, está ali a nossa comunhão. Então a comunhão cristã é muito mais ampla do que encontros, não é? Essa comunhão é construída sobre os sólidos alicerces da oração. A oração é uma comunhão com Deus e com o irmão. É ali que você conhece a dor do seu irmão, a necessidade do seu irmão. E nós precisamos uns dos outros para que a gente suporte juntos as nossas necessidades até o dia que Jesus voltar e nos levar, irmão. Pensa nisso, a Bíblia nos instrui a isso. É por isso, olha, presta atenção, que o escritor de Hebreus, você não sabe quem é, nem eu, mas a gente consegue ter um perfil dele, né? Ele parece ser um pastor muito carinhoso, muito amoroso. A gente consegue ter um perfil de para quem que ele está escrevendo. A gente não sabe quem é esse cara. Mas quem está lendo a carta dele, provavelmente, ele está escrevendo ali para aquela região de Roma, que há a possibilidade que na época do apóstolo Paulo houvesse ali pelo menos 16 igrejas-casas. E ele manda lá para uma pequena comunidade de cristãos, provavelmente ali naquela região de Roma, na época do imperador Cláudio, que estava mandando os judeus sair de Roma. Não importa se ele era cristão, se ele era do judaísmo, sai, arranca esse povo daqui que ele está criando tumulto aqui.
Então, muitos ali ficaram desorientados, porque não encontravam lugar entre os romanos e não encontravam lugar entre os judeus, porque haviam se convertido a Cristo. E é para suportar essa caminhada que o escritor escreve, esse escritor do Hebreus, tentando mostrar para eles que eles precisavam ficar juntos para suportar isso. E é nessa carta que ele vai falar assim, olha, vocês não devem deixar de congregar como os outros. Porque deixar de congregar é como se você estivesse tirando uma brasa de um braseiro. Não vai dar certo, vai esfriar. E ele está dizendo, fica junto até o dia da volta de Cristo. Vocês têm que caminhar junto, fortalecendo junto uns aos outros. Então, pensa nisso. Nós precisamos uns dos outros para nos suportarmos uns aos outros nas nossas necessidades até a volta de Cristo. Se você não está empenhado em orar com a sua igreja, eu quero encorajar você a lutar contra isso, a tomar decisões de estar com o povo de Deus. Peça a Deus que te ajude a dar um passo nessa direção. O primeiro pedido de Paulo é comunhão na oração. Anda junto, orando junto. Segundo pedido de Paulo, vivam a comunhão e vivam a unidade. Essa ideia do beijo era comum no Oriente daquela época, e hoje talvez também. Essa ideia da saudação como um beijo. Só que essa saudação com um beijo era uma coisa muito social, muito superficial. E você vê isso, por exemplo, em alguns textos lá dos evangelhos. Por exemplo, Jesus foi traído de que forma, irmão? Com um beijo. Tá certo? Então o beijo, esse cumprimento com um beijo era uma coisa muito comum. Quando Paulo dá ênfase ao beijo santo, ele está tentando distinguir uma saudação comum de uma saudação cristã. Ou seja, o beijo santo, o cumprimento santo, ele não pode ser uma coisa superficial. Como você, por exemplo, encontra uma pessoa que você mal conhece na rua e aí, tudo bem? Você aperta a mão. A gente não dá muito beijo santo aqui, né? As mulheres costumam mais se cumprimentar com um beijo. Mas você, o que você faz? Você aperta a mão da pessoa. O que Paulo está dizendo assim, ó, se eu aperto de mão como crente com outro irmão, tem que ser uma coisa calorosa, uma coisa que transmite a comunhão. Então, para a igreja, isso significava, esse beijo santo, o amor cristão. Não é? Era um estabelecimento de paz, de unidade da igreja. Então, Paulo fala do beijo santo como uma forma de demonstrar a comunhão e a unidade da igreja. Uma unidade, uma comunhão que deveria ser sincera entre pessoas que desfrutam dos mesmos benefícios da obra redentora de Cristo. Irmãos, presta atenção. Nós somos unidos, e assim foi com eles, pelo Evangelho. Eles suportaram juntos a oposição. E Paulo está dizendo, vocês agora devem andar juntos e desfrutar da comunhão através da mutualidade. Todos nós aqui, que somos crentes em Cristo Jesus, viemos do mesmo lugar. Você conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado. Todos nós aqui fomos purificados pelo mesmo sangue. E todos nós aqui somos santificados pelo mesmo Espírito. Além do mais, todos nós aqui temos as mesmas fraquezas e as mesmas tentações. Por isso que é importante a gente compartilhar da mesma comunhão. Dá até para fazer aqueles grupos de autoajuda. Oi, fulano, seja bem-vindo. Oi, fulano. Lembra do Nemo? Meu nome é Bruce. Lembra daquilo? Nossa, eu vi tanto aquele desenho na época que meus filhos eram pequenininhos, né? Até comprei o CD daquilo. Dá para fazer um grande grupo para tratar disso, porque todos nós viemos da mesma natureza. E todos nós fomos libertos do pecado pelo mesmo Espírito. E a gente tem que desfrutar da mesma comunhão, gente. Isso é a igreja de Jesus. Eu fico muito feliz quando as pessoas entram aqui dentro e dizem assim para mim, poxa, eu fui naquela igreja, todo mundo me cumprimentou. Você sai daqui com excesso de cumprimento. Você vê que alguém estava aqui e falou assim, foi a Bárbara, cumprimenta seu irmão aí, todo mundo cumprimentou. Aí o Andrei pegou a palavra, cumprimenta seu irmão aí, todo mundo cumprimentou. Daqui a pouco eu vou falar, cumprimenta seu irmão aí, todo mundo. Você vai sair daqui com excesso de cumprimento. Essa é a ideia.
Porque a igreja é isso, gente. É a gente ter essa alegria de viver junto, de estar junto. Esse prazer de ir para a igreja, saber que lá eu vou encontrar o povo santo de Jesus Cristo e nós vamos desfrutar das mesmas coisas. Depois, no verso 27, ele faz o terceiro pedido. Vivam centrados na palavra. Paulo insiste que a carta seja lida em todos os lugares. A igreja ela é edificada pela exposição das Escrituras. Então, todos deveriam ser orientados pela mesma palavra. Isso é muito importante para nós. É fundamental que a Bíblia seja a regra de fé e prática, não só para a igreja como um todo, mas para cada pessoa e para cada família. É todos nós sendo nivelados e edificados pela mesma palavra. Por isso que ele diz assim, olha, por juramento, eu estou pedindo a vocês, vocês vão pegar essa carta e vão ler por tudo que é lugar. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, não desperdice a oportunidade que você tem de congregar numa igreja que expõe as Escrituras com fidelidade. Desfrute de cada ensino dado a você. Se alimente disso. O Salmo 119, ele é um tributo à palavra de Deus. O salmista abre esse maravilhoso salmo dizendo assim no verso 1 e 2. Como são felizes. Feliz aqui é a ideia de bem-aventurado, de satisfeito na suficiência de Deus. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Olha que coisa. Deus se revela através da sua poderosa palavra ministrada ao seu povo. Valorize isso. Você tem uma Bíblia, você lê em casa? Amém. Deus pode falar com você lá. Mas Deus se revela poderosamente quando o seu povo se reúne, abre as Escrituras e expõe. Isso aconteceu pela primeira vez no povo de Israel, vou arriscar falar primeira vez, quando o povo voltava da Babilônia, depois de 80 anos de cativeiro, sob o comando de um homem muito importante para nós, chamado Esdras. Quando ele pegou pela primeira vez, fez um tablado, um púlpito de madeira, colocou as Escrituras em cima desse púlpito e pregou para as pessoas. A Bíblia diz que de romper do dia, vamos pensar em 6 horas da manhã, até meio-dia, todo mundo ficou em pé ouvindo aquilo. Mulher com criança de colo, idoso, homem, jovem, criança, chorando diante do Senhor por se deleitar na sua palavra. A palavra de Deus é muito poderosa. Não desvalorize isso em nenhum momento da sua vida. Então ele fecha aí no verso 28, e nós também, ele vai dizer, a última palavra dele, está aí no verso 28, ele diz que a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. A gente não vai falar muito amplamente sobre graça, mas essa última palavra de Paulo não é sobre esforço humano, mas é sobre a graça que nos sustenta do início ao fim. Esse é o recado de Paulo, esse finalzinho. É Deus que nos sustenta, e ele vai sustentar até a volta de Jesus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, Paulo nos deixa uma certeza inabalável. É Deus quem nos santifica, é Deus quem nos guarda, e é Ele que nos levará até o fim. Essa era uma palavra poderosa para aquelas pessoas, e é poderosa para nós. A nossa responsabilidade é só confiar na obra redentora do Senhor Jesus, cooperar com o seu Espírito e viver em comunhão com os irmãos, aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, confie na fidelidade de Deus, confie na santificação de Deus, ore uns pelos outros, cultive a comunhão e permaneça na graça e na palavra do nosso Deus. E é com essas palavras que Paulo encerra essa carta dirigida a uma nova igreja, que resistiu às oposições contra a fé cristã e, como a gente viu aqui, se tornou um testemunho vivo de um povo que confiou em Jesus. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada de fé. Amém? Vamos ficar de pé
e vamos adorar o nosso Deus.